Ele veio mostrar para a gente que a morte não existe. Apenas isso. Ele veio dar a vida dele para pegá-la de volta. Ninguém a tira de mim. Então, tinha possibilidade de alguém tirar dele. Está entendendo? Mas eu dou por espontânea vontade, tenho autoridade para dar e retomá-la novamente. Esta ordem recebi do meu pai. Então tinha possibilidade de alguém tirar dele. Vamos concluir isso daqui. Então vocês estão entendendo que ele veio dar a sua vida, espontânea vontade. Então aquela história lá, que o pai vai matar ele, vai esfolar ele. Não. Ele, quando foi chamado, vai acontecer tudo isso com você. Você quer ir? Eu vou, pai. Livre e espontânea vontade. Ele foi chamado e ele aceitou. Tá? Ele foi chamado. Nós estamos no livro de João. O próprio livro de João 8, capítulo 8, diz isso. Nós estamos no 10. Eu não vim por vontade própria. O pai que me chamou. Tá? Então, vamos agora entender aqui como funcionam as coisas desse mundo. Então, ele veio, alguém poderia tirar a vida dele, não a matéria, tá, gente? Aqui ele não está falando da matéria, tá? Ele está falando que ele vai descer lá para o Sheol, tudo tal, e ele não vai ficar aprisionado lá. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou, espontânea vontade, tenho autoridade para o Pai para tomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então, peraí. Quem é que cuidava do Sheol? A gente vai chegar nisso daí. O diabo, o opositor. Irmã, vai em Mateus capítulo 13, fazendo favor. Desculpa, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Vamos entender quem são os lavradores maus aqui desse mundo. Que queriam eliminar o nosso mestre aqui da vinha. Eles queriam eliminar o nosso mestre da vinha. Então o Messias começou a falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Então o pai fez esse mundo aqui, ele arrendou. Arrendamento é diferente de aluguel. Arrendar é colocar seres humanos aqui. O que eu mostrei para vocês? Já existiam povos pacíficos, não existia? Antes desse povo chegar no mundo. Isso está em Apocalipse 12 também. Ai da terra e os que nela habitam, porque Satanás com seus anjos foi lançado até vós. Já existiam seres humanos aqui antes do Éden, tá? É isso que vocês têm que entender. Por isso que Caim foi para uma cidade, já foi aprontar na cidade lá. Então, quando o pai arrenda com tudo. Não sei se vocês conhecem o arrendamento. Arrendamento é você arrenda uma pizzaria. Você arrenda com maquinário, você arrenda, se você quiser ficar com os funcionários, você fica. Eu estou arrendando aqui, tem esses funcionários, esse quadro, você quer demitir, quer tirar isso aqui, quer colocar os seus? Porque o dilúvio foi feito? No livro de Noé está dizendo, no livro de Enoque está dizendo, Noé era filho de anjo caído. E eles queriam colocar os seres deles aqui, eles queriam destruir a espécie humana. Por isso que o julgamento de Gênesis 6 é um julgamento que a vítima está sendo destruída. Os filhos desse Deus acharam as filhas dos homens bonitas, quiseram fizeram sexo com elas. Veio os Néfilim significa em hebraico caídos, anjos caídos.
E em vez de ele chamar a atenção dos filhos dele, de quem que ele chamou a atenção? Das vítimas. Agora eu estou nervoso com as vítimas. Essas mulheres, os homens eram muito belas, elas eram bonitas demais. E meus filhos, está chamando de filhos de Deus ali, de anjos. Só que nós teremos um outro problemão aí. Porque quando vieram no meu mestre e perguntaram assim: mestre, vem cá. Na lei de Moisés, essa mulher casou com 7 homens. Na lei de Moisés, ensina a nós isso. Ele fala: errais não sabendo as escrituras. Não mas está na lei de Moisés. Mas na lei de Moisés não é as escrituras verdadeiras. Está na lei de Moisés isso. A mulher casou com 7 homens e eles queriam saber: lá no céu ela vai ficar com quem? Com qual dos irmãos? Sabe o que o mestre falou? Não. Vocês no céu serão semelhantes aos anjos. Não se casam e não se dão em casamento. Não tem sexo. Eita, ai. Os anjos do céu não fazem sexo? Quem são os anjos de Gênesis 6? Que fizeram sexo com as filhas dos homens? Está escrito. Caídos. Néfilim. Coloca aí, irmã, fazendo favor no Google. Então os anjos do Pai não fazem sexo com filhos dos homens. Os caídos, sim. Está no livro de Enoque. Néfilim significa caídos. Caídos aonde? Aonde eles caíram? Caíram da onde? Está entendendo? É isso que vocês têm que entender. Quem são os caídos aqui? Isso está no livro de Judas. Judas capítulo 1, versículos do 11 ao 14. Que cita o livro de Enoque. Eles vieram pelo caminho de Caim, eles foram contra Coré. O único povo que foi contra Coré está em Números 16, foi esse povo aí. Então olha aqui, ó. O Messias começou a falar em parábolas. Certo homem construiu uma vinha, tudo tal, arrendou a vinha a alguns lavradores. Esses lavradores são maus, nós vamos chegar neles. Arrendou e foi fazer uma viagem, saiu da terra, entendeu? Na época da colheita, então, existiam profetas antes da época da colheita? Não, era um prazo. O mestre não vai... Você faz um contrato de um cara de 3 anos. Em 2 anos e meio, fala assim: eu sou leviano, eu sou mau caráter, eu vou mandar profetas lá. Antes do tempo, eu quero a minha colheita, cara. Não, mas peraí, filho, é 3 anos. Não, eu quero a minha colheita. Estão entendendo? O pai não faz isso. Para que essa colheita, Ed? Para pegar o arrendamento. Olha lá, ele arrendou, ele veio aqui pegar o fruto da vinha. O que o meu mestre falou a respeito desse povo? Eles produzem frutos de bons à terra? Nenhum. Nunca esse povo trouxe frutos bons para a humanidade. Então enviou-lhe outro servo. Desculpa, deixa eu ler aqui. Eles, porém, agarraram, espancaram e o mataram, embora de mãos vazias. Eles ouviram esse profeta? Não, né? Espancaram, mandaram embora de mãos vazias. Então eles não ouviram. Então não é profeta desse povo. Tá? Então enviou-lhes outro servo, profeta, mas lhe bateram na cabeça e o humilharam. Eles ouviram. Tem alguns profetas da Torá, relatando o que está acontecendo aqui. Tem alguns profetas da Torá que eles foram... agarraram esse profeta, espancaram esse profeta e mandaram embora de mãos vazias. Tem algum profeta da Torá que tá essa história aqui? Não tem. Tem um profeta da Torá que, mas lhes bateram na cabeça e o humilharam. Tem profeta da Torá? Não, porque não é. Vamos lá, vamos continuar. Cabeça e humilhado. Ele enviou ainda outro, o qual mataram, enviando muitos outros, e alguns bateram e a outros mataram também. Muitos mais. Eu estou lendo para vocês, eles sabem de cor, tá, gente? Vocês que não sabem. Este é o herdeiro. Opa, peraí. Como que esse povo sabe que o meu mestre é o herdeiro? Eles sabiam. Esses seres sabiam que o meu mestre era o herdeiro.
este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo. Os lavradores estão dizendo isso uns aos outros, tá? É palavras dos lavradores. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Estão entendendo? Porque o meu pai agora, ele deu um mandamento para o meu mestre, que ninguém pode matá-lo. Eles pensavam que iam conseguir tirar o meu mestre desse mundo aqui. O verdadeiro Nazareno, ele não morre, ele volta para casa. Os outros, né? Nós aprendemos aqui a palavra do mestre. Então, ó, esse é o herdeiro, vem, vamos matá-lo e a herança será nossa. Que herança, gente? Este reino. O que eu li para vocês? Plantou o vinho, plantou tudo, arrendou. O reino, eles não querem entregar o reino. Eles não querem entregar o reino. Esse reino é deles. Vamos lá. O que fará, então, o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês, ao mesmo meu mestre falando, vocês nunca leram essa passagem na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Erga um pouquinho, irmã. Tornou-se a pedra angular, a pedra principal. Eles rejeitaram, eles não quiseram entregar o reino, né? Isso vem do nosso Pai e é algo maravilhoso para nós. Então procurarão um meio de prendê-lo, pois, erga aí, irmã, por gentileza. Eles vão achar um meio de prendê-lo, né? Um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. Eles perceberam que eles são os lavradores maus, tudo tal. E nós estamos falando, aqui tem pessoas que falam, era dos fariseus. Pô, gente, não existia falta de fariseus, só dos seus, quando esse mundo foi arrendado, tá? Isso aqui, ó. Lá atrás, tá, gente? Não existia, tá? Então, procuravam prendê-los, pois perceberam que era contra eles que haviam contado aquela parábola. No entanto, tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Estão entendendo aqui? Então, eles pensavam que matando o meu mestre, o meu mestre sendo morto, o meu mestre não voltaria. Por isso que o meu mestre fala que ele ganhou um mandamento do pai dele, que ninguém pode o matar. Então, que significa que ele não poderia voltar. Eles matavam e ele não voltaria. Então, nós vamos entender agora quem tinha o império da morte, que faz descer a sepultura e faz subir dela novamente. Faz favor, irmã, vamos em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Então, este ser, o diabo, que tinha o poder, o domínio da morte, se a gente for nas originais ali, é Sheol, é mundo dos mortos, tá? É mundo dos mortos, tá bom? Ó, Hebreus capítulo 2, versículos 14 em diante. Por isso que em Lucas 4 e Mateus 4, o que o diabo fala? Tudo foi me dado e eu dou a quem eu quiser. Participou igualzinho dessa condição humana. Então, se ele participou igualzinho da nossa condição humana, você tem que saber aonde que ele estava, de onde que ele veio. É a mesma coisa que nós. Ele fez as mesmas coisas que nós. Para que, por meio da sua morte, da morte dele, então era obrigado ele se transformar em carne e sangue, nessa condição humana, por meio da morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, se o diabo tinha o poder da morte, o demônio fala assim, toda alma que pecar morrerá, porque eu sou o Deus das almas, né? Só que tem um probleminha. O meu mestre veio salvar as almas, ele fala. Ele veio salvar as almas de quem? Desse demônio aqui, desse diabo. Lucas, se eu não me engano, 9, do 51 ao 52, 3 ali, ele não veio matar os homens, ele veio salvar as almas dos homens. Para você salvar alguém, é que alguém está colocando as almas das pessoas em perigo. Estão entendendo? Então é isso que o nosso mestre está querendo dizer aqui. Então, esse diabo tinha o poder de matar e escravizar as almas. Não pode ser o pai dele, porque é o diabo, né? E esse daqui, quem fazia isso no Velho Testamento, era o Deus Israel. Ele fala que ele era o Deus dos espíritos e de toda a carne. Então, é isso que vocês têm que entender. Tá bom? Desfazer o que eles pensavam, que eles matando o nosso mestre, expulsariam o nosso mestre da vinha. O nosso mestre voltou e ficou mais 40 dias aqui, vagando aqui. E ninguém teve coragem de ir atrás dele, nesses 40 dias. Isso eles nos ocultaram. Eles só falam que ele ficou 40 dias, mas não falam o que ele fez nesses 40 dias. Todo mundo ficou com medo, né? Então esses relatos desses 40 dias aqui tiraram de nós. Nós não temos esses relatos.